Hoje a gente vai dar uma olhada no mod Moses Mobs, em sua versão 1.21.1. Esse mod primordialmente adiciona novos chefões do Minecraft, tais como o Frostmaw, Umvut e o Guerreiro de Ferro. Começando pelo Frostmaw, esse boss spawna aleatoriamente por biomas gelados, e pode ser encontrado através do comando /locate structure Moses Mob Frostmaw spawn. Teleportando para a região, você o encontrará dormindo. Sua batalha foi bufada nessa atualização, então venha com equipamentos bons e encantados. Veja como continua levando danos altos mesmo equipado. Seus ataques são focados em golpes pesados e baforadas de gelo, que congelam e te impedem de reagir. Ele também arremessa um meteoro de gelo caso você esteja muito longe do seu alcance. O derrotando, recebemos o cristal que fica em sua boca durante a luta, permitindo replicar seus ataques elementais. Ele possui uma barrinha de carga que, ao ser gasta, regenera lentamente conforme o cristal fica no inventário. Em sua animação antes de iniciar o combate, ele segura o cristal de gelo fora de sua boca, colocando-o lá assim que se prepara para lutar. Dessa forma também é possível se aproximar rápido bastante para roubar esse cristal antes que a luta comece, resultando num combate mais fácil, já que ele não utilizará esses ataques de gelo. Sinceramente, essa é a forma easy de derrotar esse chefão, já que sua estratégia principal é te congelar para causar o máximo de dano possível. Logo, removendo isso realmente facilita muito a batalha. Sem contar que eu dou nota 10 para cada uma das animações dele. Sério, esse chefão é muito bonito. Partimos agora para o Umvut, o Pássaro Solar. O que acontece? Nas versões anteriores desse mod, esse chefão era o Baraco, o deus do sol. E agora ele foi substituído por essa ave. Por que isso aconteceu? Teoriza que seja pelo fato de que o Baraco e seus minions eram monstros muito inspirados em tribos indígenas. Tem muitos aspectos no conteúdo desse mod que refletem isso. E o problema é, representar indígenas, um povo que existe na vida real, como monstros dentro do jogo, poderia pegar muito mal. Portanto, focaremos no Umvut. Ele spawna num trono de uma vila Umvut, que é possível de ser localizada com o comando /locate structure Moses Mobs Umvutana _group. Lá, haverão casas e decorações juntamente de seus minions, que passaram de criaturinhas esverdeadas com máscaras tribais para aves místicas com proteções para o rosto. Eu gostei bem mais assim. E vocês? Comentem aqui embaixo para eu saber. Quando a vila está sob ataque, o Umvut usa seus poderes solares como complementares para as habilidades de batalha de seus minions. E sinceramente, batalhar com esse carinha é uma bagunça total. Há monstros para todo lado, ele te empurra para longe, e durante o período em que está ferido, pode conjurar monstros extra, esses com poderes de regeneração, que aumentarão sua vida ao longo do tempo até restaurá-lo ao início do combate. É tão bagunçado que até fica meio ruim pra gravar. Nesse caso eu queria mostrar o ataque final que ele realiza quando está com pouca vida, porém em primeira pessoa fica horrível. Novamente, é uma bagunça. Ao derrotar um Umvut, seu crânio pode ser vestido como uma máscara, e isso lhe permite usar dos itens que estão espalhados pela estrutura para conjurar minions, como ele fazia. Esses minions conseguem canalizar o poder do sol para te curar, assim como faziam quando o Umvut era seu líder. Dessa mesma forma, se você ataca alguma criatura, seu mini exército vai atacar por você. Ou você pode optar por vestir essa máscara de seguidor, aproximando-se do Umvut para oferecê-lo blocos de ouro como oferenda, ao qual ele recompensa, te dando os poderes solares que ele possui. Esse buff lhe permite utilizar pilares de sol para atacar os inimigos, um disparo de luz divina para queimá-los de longe, uma habilidade de curto alcance para empurrar seus inimigos a longas distâncias e uma explosão solar de dano massivo que sacrifica todo o buff. Esses dois últimos ataques são novos da atualização 1.21.1. E meu amigo, essa animação da explosão solar tá divina. Vamos até dar uma olhada nela em outro ângulo. Sério, só essa perspectiva diferenciada merece seu like, você não acha? E agora o Guerreiro de Ferro, que fica numa câmera forjada. E sim, estou evitando falar o nome em inglês, afinal a pronúncia é meio complicada, tanto que você pode ler ali em cima. Essa mini dungeon pode ser encontrada utilizando o comando /locate structure Moses Mobs Ralph Chamber. E assim que se entra, você verá essa enorme armadura de aço lhe aguardando, essa sendo do chefão. Minha crítica com essa dungeon em específico é o fato dela ser subterrânea. As chances imensas de você baixar o mod, jogar com ele por semanas e jamais esbarrar nela, mesmo ela estando próxima de você. Afinal, como tu vai saber aonde é a área correta de minerar para encontrá-lo? Mas continuando, esse chefão não é muito complexo.
Ele também foi bufado, então, mesmo bem equipado e encantado, você continuará sofrendo para enfrentá-lo. Porém é bem simples, toda vez que se aproximar dele, um de 3 movimentos aleatórios serão executados. O que precisa ser feito é esperar ele fincar com um machado no chão para atacá-lo em seu ponto fraco, sendo a espada de diamante fincada em suas costas. Nada muito complexo por aqui, repetindo o processo algumas vezes você o derrota rapidinho. Podendo empunhar o machado que ele dropa, além do capacete. Esse machado pode ser utilizado de maneira convencional, ou com 2 ataques adicionais, sendo um horizontal e o outro vertical, onde o foco é fazer um ataque em área utilizando os blocos que estão no chão. Eu peguei um péssimo exemplo para demonstrar a força desse golpe. As bruxas se curam utilizando poções, mas mesmo assim não dá para negar que a animação é interessante de se ver. Há algumas criaturas que o mod adiciona também, como essa planta carnívora. Ela spawna na jungle do Minecraft, se escondendo até que alguém chegue perto. É um mob hostil, de rápido movimento, um pouquinho difícil de ser acertado. Quando derrotado, ele dropará uma semente que com ela é possível replantar essa criatura em outro local. Você só terá que alimentá-la conforme o tempo for passando, até que cresça ao tamanho de uma planta adulta. Esse outro mob é o Naga, um mob serp que spawna no alto das montanhas e em praias de pedra, com uma mecânica única de ser muito ágil ao ponto de desviar de flechas. Ele solta ácido e voa rapidamente, podendo ser derrotado ao acertá-lo durante o movimento de preparação de seu ataque. E com a garra de ácido que ele dropa, um craft pode ser feito, resultando numa adaga venenosa que causa dano extra caso pegue nas costas do inimigo. Já esse mob luminescente é pacífico e nasce em florestas densas. Seu drop é uma geleia consumível que lhe dará 1 minuto de visão noturna. Enquanto o Groto, o último mob secundário do mod, é um tipo de caranguejo que é um diamante vivo. Ele spawna nas cavernas e é imune a danos comuns. A forma de lidar com ele é utilizando uma picareta para minerá-lo. Caso tenha toque suave, você o adquire em seu inventário e pode ser colocado no chão como se fosse um ovo de spawn. Caso tenha fortuna, ele dropará o dobro de diamantes. Por fim, o mod adiciona 2 itens incríveis, o talismã e a manopla da terra. Ambos só podem ser pegos no criativo. A manopla da terra serve para te transformar numa toupeira. Clicando com o botão direito enquanto a empunha, você pode adentrar o solo e ir cavando até onde desejar parar, ou encontrando uma zona subterrânea, ou largando o clique direito até que seu personagem retorne à superfície. Enquanto isso, o talismã da terra, só de estar no inventário, já lhe abençoa com o buff de dobrador de terra, permitindo cliques com a mão vazia utilizarem o elemento terra para erguer blocos e chutá-los para longe. Quanto mais tempo se concentrar olhando para o chão, maior é a terra erguida. Vejamos quanto de dano ele consegue causar no chefão Umvut. E bom, acho que eu falei sobre tudo que há no Moses Mobs. É meu primeiro vídeo longo no canal e tenho uma sensação de que ninguém vai chegar até aqui. Então se você realmente viu o vídeo até o final, comenta a palavra talismã, para eu realmente saber que isso aqui tá bom. Quero abordar mais mods no futuro, trazer reviews e coisas do gênero. Então caso isso lhe interesse, considere se inscrever, compartilhar, talvez ligar o sininho? E me hypa aí, se for possível. Basta arrastar os comentários para a esquerda e a função estará disponível para quem me vê no celular. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima.